Avaliação, ressonância magnética do ombro, né? Falamos de coluna lombar, falamos de coluna cervical e hoje nós vamos dar uma ênfase no ombro, né? Lembrando que ainda me falta falar de joelho. E aí depois eu dou uma avaliaçãozinha para vocês rápida, tá? Pode ficar tranquilo. Tranquilo, o mais importante é que vocês entendam o processo. Bom, o ombro, ele forma, na realidade, um complexo articular, né? São várias articulações que formam esse complexo articular do ombro. Então, nós temos a articulação escápulo-torácica, que na realidade é uma falsa articulação, né? Existe a articulação glenohumeral, que é a principal articulação do ombro. Existe a articulação aqui, ó, nós visualizamos a articulação acromioclavicular, ó, aqui a articulação, e a articulação externo-clavicular. Lembrando que vocês vão ver na ressonância magnética, a grande ênfase, ela vai estar voltada para a articulação glenohumeral, para a articulação acromioclavicular e muito mais, conforme eu falei com vocês, o objetivo principal de uma ressonância magnética é avaliar estruturas moles. Então, a gente vai ver muito mais músculo, tendão, lábio glenoidal, cartilagem articular, bolsa sinovial. Esse vai ser o grande objetivo da gente, mais ou menos, identificar as estruturas dentro de uma ressonância magnética. Então, a estrutura óssea, ela, para a gente, apenas nos direciona o olhar numa ressonância magnética. Por isso que é sempre importante a gente ter o olhar da estrutura óssea até para compreender o que eu estou observando. Lembrando, gente, que a gente pode observar a estrutura óssea de cima, no corte axial, né? A gente consegue observar uma estrutura óssea num corte frontal, e aí a gente vai ver ela de frente e de trás, ó, igual nós estamos vendo aí, nós estamos vendo o ombro num corte frontal, então a gente consegue observar a parte de frente e de trás. Observem que na parte da frente nós temos alguns pontos relevantes. O principal é esse daqui, ó. Guardem esse ponto, ó, que é a espinha da escápula, porque a espinha da escápula ela vai separar a fossa supraespinhal da fossa infraespinhal. O acrômio, que é uma outra região muito importante para a gente identificar, e, lógico, a clavícula. Clavícula também vai ser um ponto relevante. Lógico, observe que aqui, numa imagem posterior, igual nós estamos vendo aí agora, numa imagem posterior, observem que é importante a gente ter esse padrão de visualização, ó, a espinha da escápula, fossa supraespinhal e fossa infraespinhal. Aqui já numa visão anterior, ó, a fossa subescapular, o processo coracoide, tá aqui, ó. Aqui eu tenho, lógico, a cabeça do húmero, né? O tubérculo maior, ó, guardem esses pontos, ó. Tubérculo maior, o sulco intertubercular, ó. Lembra do sulco intertubercular? Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar dele de novo, tá? Esse é um ponto relevante. E aqui, ó, a clavícula e a articulação acrômio-clavicular. Então, essas visões, tanto uma visão antero-posterior, quanto esta visão, ó, que é uma visão axial, são as mais relevantes para o estudo da ressonância magnética do ombro. Por isso que, propositalmente, eu coloquei essas duas imagens,
tanto numa visão de plano axial, olha lá, aqui no plano axial, olha, observem, eu tenho, olha lá, o acrômio, a extremidade acromial da clavícula, a articulação acrômio-clavicular. Aqui o processo coracoide, ó. Observem que nessa imagem aqui, ó, importante que vocês observarem, ó, a fossa supraespinhal, a espinha da escápula, olha, tá aqui, tá? E aqui embaixo, recobrindo, ó, teria quem? A cabeça do húmero, ó. A cabeça do húmero passando aqui embaixo, ó, com a glenoide lá embaixo. Então, esses são pontos que a gente precisa observar quando estuda, tanto num plano axial, quanto num plano frontal, como nós estamos vendo aí, ó. Olha lá, a região ligamentar, que é uma região, assim, importante, só para a gente mais ou menos localizar, tá? Eu coloco aqui, apesar de eu não ter colocado slides de lesão ligamentares, mas eu vou mais ou menos colocar. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, numa visão anterior, observem que a visão anterior, ela é mais eficiente para observar a parte ligamentar. Aqui eu tenho, ó, a articulação acrômio-clavicular, ó, a cápsula articular, e alguns ligamentos que vocês já conhecem, né? Processo coracoide, ó, aqui, então o ligamento coracoacromial, ele aqui, ó, espesso, bem importante. Aqui o ligamento coraco-clavicular, os dois, né? O conoide e o trapezoide, tá aqui, ó, bem importante para a gente visualizar. Aqui eu tenho os ligamentos glenohumerais e a cápsula articular, ela tá aqui, ó. Olha que detalhe importante para a gente, ó. O tendão da cabeça longa do bíceps, perceba que ele está passando pelo suco intertubercular. Isso é uma visão anterior. Nessa outra imagem aqui, ó, o ligamento coracoacromial, tá lá, ó, bem visível. É aqui a cápsula articular da articulação acrômio-clavicular, o ligamento coracoclavicular, os dois espessos, ó, a cápsula articular com os ligamentos, e aqui outro ponto importante, a gente não pode esquecer, que é o tendão do bíceps porção longa. Uma coisa que eu vou pedir para vocês guardarem nessa imagem é isso daqui, ó. Eu vou até desenhar com caneta. Observem, gente, que a cápsula articular inferior, ela tem um recesso, ó, tá? Existe um recesso capsular inferior. Por que que esse recesso aqui ele é importante? Quando nós realizamos o movimento de abdução ou de flexão, a cabeça do húmero, ela desce. E aí, quando ela desce, ela utiliza esse recesso infraarticular aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Aqui ele tá enrugado, mas ele faz isso, ó. Ele faz esse recesso. Por que que é importante a gente observar esse recesso? A gente vai ver com pacientes com capsulite adesiva, esse recesso aqui, ó, ele fica todo reduzido, ele vem para cá, ó. Esse recesso, ele retrai. E o que que significa a retração desse recesso? O paciente com capsulite adesiva tem muita dificuldade de fazer abdução e flexão. E a ressonância magnética, ela mostra a retração dessa cápsula. A retração dessa cápsula na ressonância magnética é o principal indicador de diagnóstico de capsulite adesiva ou ombro congelado, né? Eu acho que vocês, se vocês não estudaram, vocês vão estudar. Essa é uma patologia muito comum na fisioterapia. Tudo bem? Gente, qualquer dúvida aí pode parar para perguntar. Aí. Bom, aqui eu já vou ampliar um pouquinho. Deixa eu sair aqui. Alguém chegando aí? Peraí, deixa eu sair primeiro. Para autorizar a entrada do Vitor. Então, olhem essa imagem. Essa é uma imagem mais ampliada lá. Aqui em cima a parte ligamentar. E eu somei a esse ligamento. Observem aqui a posição, ó. Bolsa subacromial.
e a bolsa subdeltoide. Olha lá, ó. Perceba que é uma bolsa única. Então, lá eu tenho a bolsa subacromial e a bolsa subdeltoide, ó. Relembrem uma coisa importante. Eu ampliei ela aqui, olha lá, ó. A bolsa subacromial e a bolsa subdeltoide, ó. Ó o tendão do bíceps aqui, ó, porção longa, tá? Aqui está o músculo subescapular. Então, essa é uma visão anterior à inserção do tendão do subescapular ao processo coracoide aqui, ó. Lembrem, numa ressonância magnética, e eu volto a repetir, a ponderação. Ponderação em T1, estruturas com baixa quantidade de água vão aparecer escura. Desculpe. De novo. Ressonância magnética com ponderação em T1 em si, estruturas com grande quantidade de água vão sempre aparecer escuras, vão estar sempre escuras. Então, quando eu olho uma bolsa sinovial, numa ponderação em T1, eu espero que essa bolsa esteja escura. Se eu avalio uma ressonância magnética em ponderação em T1 e essa bolsa está clara, isso é um indicativo de bursite. Vocês vão observar nas imagens posteriormente, só para a gente lembrar. A maioria dos exames de ombro, eles são realizados em T1, diferente lá da ressonância magnética de cervical e lombar, que o exame é em T2. A maioria aqui, as principais imagens são avaliadas em T1, certo? Por que são avaliadas em T1? Porque a maioria das estruturas do ombro, elas têm pouco líquido, então elas vão ficar muito visíveis. Quando elas estão inflamadas, cheias de líquido, na imagem de T1, a estrutura vai ficar branca. Vocês vão observar isso posteriormente, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse corte aqui, normalmente nós não visualizamos, que é um corte sagital, tá? Pouco visualizado na ressonância, mas é só para vocês observarem o lábio glenoidal, ó. Aqui eu tenho o lábio glenoidal, a gente não pode esquecer. Olha essa imagem aqui, ó. O lábio glenoidal e a cápsula articular do ombro, ó. A cartilagem articular da cabeça do húmero. Cartilagem articular da cabeça do húmero e lábio glenoidal. Vocês vão ver que existem duas lesões, uma que afeta a cartilagem articular da cabeça do húmero e a outra que afeta o lábio glenoidal, que são classificadas de formas diferentes. Cai muito em prova. Lá no final eu vou mostrar isso para vocês. E aqui, ó, aproveitando essa imagem, eu vou até voltar. Olha a bolsa subacromial aqui, ó. Então, essa imagem que está aqui de baixo, eu estou olhando ela num corte frontal, que é a maioria dos cortes que nós vamos observar, tá? Então, só aproveitando essa imagem aqui de novo, deixa eu utilizar ela aqui, eu vou usar a caneta, ó. Aqui, ó, o deltoide, tá? O deltoide está aqui, ó. O acrômio, ó, a clavícula, a articulação acrômio-clavicular. Eu estou olhando de frente, estou olhando o ombro de frente, ó. Aqui o tendão do supraespinhoso, ó. Tendão do supraespinhoso. Aqui a bolsa subacromial e a bolsa subdeltoide. A cabeça do húmero. A cavidade glenoide com as suas articulações. A cartilagem da cabeça e o lábio glenoidal. É isso que a gente vai precisar de ver na ressonância, ó. E a parte muscular também é muito importante, porque o que a gente mais vê em uma ressonância magnética de ombro é a musculatura, e a musculatura, ela é a mais importante, porque ela é que dá estabilidade, ela que dá uma grande estabilidade à estrutura em si, ó. O que eu tenho aqui, ó? Aqui uma visão posterior, o trapézio, ó, com sua fibra superior, ó, importante,
fibra superior de trapézio muito visualizada. Aqui, ó, deltoide posterior, ele tá aqui, deltoide fibra média, né? Numa visão anterior, ó, peitoral maior, tá aqui, ó, e o deltoide fibra anterior, ó. Observem aqui, ó, clavícula, e aqui o deltoide, desculpa, deltoide, trapézio superior, ó. Trapézio superior aqui, deltoide anterior aqui, peitoral maior. Olha aqui, ó, bíceps com suas duas cabeças, cabeça longa e cabeça curta. Então, esse é um ponto importante, ó. De cima lá, ó. Eu tô olhando de cima. Olhem esse ponto, ó. Parte anterior, parte posterior. Essa é uma imagem que é muito relevante, tá? Aqui eu tenho um músculo supraespinhal. Se eu for seguir na parte posterior, eu vou ter essa sequência, lembram? Supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e redondo maior, ó. Tá lá. Então eu tenho essa visão. Se eu fosse olhar de cima para baixo, eu tenho, ó, supraespinhal, e aí seguindo aqui atrás, estou olhando aqui atrás, ó, infraespinhal é ele aqui, aí vai descendo, redondo menor, redondo maior, e aqui na frente, ó, músculo subescapular, por isso que ele faz um manguito, em cima com o supraespinhal, na frente com o subescapular e atrás com infraespinhal e redondo menor. Aí ele aqui, ó, olha a parte, ó, supraespinhal, ó, tá aqui o tendão dele, guardem isso, infraespinhal, certo? Tá aqui os dois, as duas fibras, redondo menor, né? Desculpa, ele juntou tudo aqui, ó, infraespinhal, redondo menor, e lá embaixo, ó, a gente nem consegue ver ele nessa visão, o redondo maior. Numa visão de cima para baixo, quase que a gente não consegue ver o redondo maior. A gente vai conseguir ver muito melhor o redondo maior num plano frontal, numa visão antero-posterior. O que eu estou preconizando com vocês? As visões axiais e a visão antero-posterior. Porque são as visões que a gente mais vai utilizar para avaliar a ressonância magnética. A gente precisa guardar esses detalhes. Olha lá, ó. Quando eu vejo de cima, ó, ponto relevante, ó, quem está aqui, ó, clavícula, aqui, ó, a escápula, o acrômio, ó, e o processo coracóide. Eu estou olhando de cima, certo? Conforme eu retiro praticamente essa parte óssea, eu vou enfiando, ó, supraespinhoso, o tórax está aqui, a parte anterior do tórax. Então, quem vou ver na frente? Subescapular. Quem eu vou ver atrás? Essa sequência aqui, ó, infraespinhal, redondo menor e lá embaixo o redondo maior. Mas, olhando de cima para baixo, quase que eu não chego no redondo maior, porque não me interessa. Já numa visão antero-posterior, vai ficar mais fácil de eu conseguir observar isso, ó. Ah lá, conforme eu já mostrei aquela imagem anterior, ó o bíceps aqui, ó. Observem, gente, ó. Bíceps, cabeça longa, passa pelo sulco intertubercular e se insere aqui, ó, no tubérculo supraglenoidal, tá? Ó o tubérculo supraglenoidal aqui, ó. Tubérculo supraglenoidal, gente, ele tá aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Tá nesse ponto, ó. Aí ele aqui, ó. Então, o bíceps cabeça longa, ele faz esse trajeto. Ele vem e se insere aqui, ó. Isso olhando de frente para trás. Esse é um ponto. Eu olhando de frente para trás, eu vou observar isso. Quando eu olho de cima, eu tenho que ver isso, ó. A cabeça longa, ela tá penetrando e passando por cima, ó. Aí a cabeça longa se insere no... alonga no tubérculo supraglenoidal e a curta no processo coracoide. Então, guardem essa imagem que ela vai ser muito importante, principalmente em relação às inserções, né? Então, eu tenho aqui, ó, só relembrando, a curta no processo coracoide e a longa no tubérculo supraglenoidal.
Essa imagem é aquela que eu mostrei, só que ela está livre, né? Lá. É uma imagem que eu mostrei anteriormente, só que agora ela está livre. Eu tenho a cabeça do húmero, aqui o deltoide, ó, deltoide, o acrômio, a clavícula, a articulação acrômio-clavicular, ó. Tendão do supraespinhoso, ó, ele aqui, ó, tudo bem, ó, tendão do supraespinhoso, tendão do bíceps, porção longa, tá aqui, ó, o espaço articular, olha o recesso, ó, ó o recesso articular, axilar, ó, olha aquele recesso que eu falei com vocês, que quando ele fica pequeno, pode ser indicativo de ombro congelado, né? Pode ser indicativo de ombro congelado. Bolsa subacromial e bolsa subdeltoide. Então, aí, essa imagem é bem legal, é uma peça anatômica, a cabeça do húmero, só para a gente ver lá, o tendão do supraespinhoso, o tendão do redondo menor, do infraespinhoso, e o tendão do redondo menor. Na frente estaria o subescapular. Uma visão antero-posterior, lá, a cabeça, a cartilagem da cabeça do húmero, o lábio glenoidal, tá aqui, ó, a cavidade glenoide, nós temos ela aqui, ó. Olha o tendão do supraespinhoso aqui em cima, ó, com a sua inserção. Aqui está passando, né? Ele foi seccionado, ele deveria estar aqui, ó, no tubérculo supraglenoidal, o tendão da cabeça longa. Lá em cima, ó, a articulação acrômio-clavicular, o acrômio e a clavícula. O deltoide, ó, gordura, não podemos esquecer da gordura, né? A imagem em T1, a gordura aparece branca. Toda a imagem com ponderação em T1, a gordura ela vai sempre aparecer branca. A gente não pode esquecer desse detalhe. Bom, vamos começar a destrinchar esse troço, olha. Vamos começar a mostrar essa estrutura para vocês começarem a compreender. Então, eu vou começar os cortes axiais, tá? Vou começar os cortes axiais, ou seja, de cima para baixo, tá? Esse é um ponto relevante que a gente vai começar a estudar. Eu vou sempre fazer um corte. Bom, é a mesma coisa daqui, ó, parte da frente, então parte da frente, e aqui, ó, parte de trás, ó. Então, eu estou olhando a parte da frente e aqui eu estou olhando a parte de trás. Tudo bem? Então, lembrem que eu vou cortando de cima para baixo. Então, lógico, os primeiros ossos que eu vou observar são os mais superiores, que é a escápula e a clavícula. Então, a gente vai sempre observar os primeiros, que é a escápula, que está aqui, a clavícula. Então, aqui, ó, ele já me mostra lá o acrômio, olha, o acrômio e a clavícula. Então, aqui eu já sei que eu tenho uma articulação acrômio-clavicular, ó. Observem aqui, ó, qual é esse músculo? Supra-espinhoso, olha lá, ó, músculo supra-espinhoso. Eu vou adiantar com a imagem para ficar isso mais... Aqui, ó, mostrei para vocês de novo, só para a gente ver, ó, de cima para baixo, ó, o acrômio, a clavícula está aqui, ó, o músculo supraespinhoso, tá? O deltoide posterior, deltoide médio e o deltoide anterior, ó. Olha o processo coracoide e os ligamentos. Eu vou adiantar para ficar mais claro isso para vocês. Vamos lá. Certo? Então, vamos observar essa imagem, olha. Ó, começa a clarear, ó. Acrômio, tá aqui, certo? O supraespinhoso em cima, ó, supraespinhoso aqui em cima. Olha o deltoide anterior, ó, deltoide anterior, peitoral maior, ó,
Aqui eu tenho o peitoral maior e aqui o processo coracoide, ó. Eu estou cortando de cima para baixo. Eu estou olhando de cima para baixo, tá? Então, esse é um ponto que a gente começa a ter percepção. Olha, supraespinhoso, tá aqui. Acrômio, processo coracoide, ó, ele tá aqui em cima. Deltoide anterior, peitoral maior. Isso daqui significa já as artérias axilar, tá? E veia axilar. Na realidade, são vasos que são contínuos à artéria e à veia subclávia. Tudo bem? Ó, passei por uma imagem lateral, uma outra, ó, eu vou aprofundando mais o corte, a gente vai aprofundando mais com o corte, e a gente vai observar isso daqui, ó. Ó, olha como é que eu vou descendo, ó. Vou descendo. Vamos seguir lá, ó. Deltoide anterior. Peitoral, ó. Aqui tá errado, essa coisa aqui tá errada, daqui é peitoral maior, tá? Isso não é processo coracoide, não. Deltoide anterior, parte da frente do ombro, peitoral maior, ó. Tem ponto aqui. Bom, em cima, supra-espinhoso. Processo coracoide. Observem que a cabeça do úmero está começando a aparecer aqui, ó. Começando a aparecer. Tá começando a aparecer. E aí, conforme eu vou aprofundando, ó, eu já começo a ver. Aqui, gente, ó, guardem isso, ó. Aqui está a escápula. Aqui eu tenho quase que a espinha da escápula. Lembra que a espinha da escápula, ela separa a parte da fossa subescapular da fossa infraescapular. Então, aqui já começa a me mostrar o músculo infraespinhal e o músculo subescapular, ó. Eu estou olhando de cima para baixo. Estou olhando de cima para baixo. Olha essas imagens, ó. Ó, vamos ampliá-la para vocês, ó. Então, ó, deltoide anterior, de novo, peitoral maior, já dividindo melhor, ó, praticamente o supraespinhoso, ele está sumindo, eu estou aprofundando a imagem, aqui eu já vejo, ó, a cabeça do úmero, e aqui eu já tenho observando, olha, o processo coracoide bem fácil de observar, ó. Lá atrás, ó, a espinha da escápula vai estar aqui, ó, e a espinha da escápula, na realidade, abaixo da espinha da escápula, eu já vou ter, ó, infraespinhal e subescapular, ó. Então, eu estou cortando mais profundamente, ó, infraespinhal e subescapular. Vou seguir aqui na imagem, ó, já vou começar a descer um pouco mais. Praticamente eu quase que não tenho mais supraespinhoso, ó. Praticamente eu não tenho mais supraespinhoso. Repetindo, deltoide anterior, tá aqui, peitoral maior, eu já começo a visualizar o deltoide fibra média, olha, eu já começo a visualizar o deltoide fibra média, processo coracoide, e quem já me aparece aqui, ó, cavidade glenoide, ó. Cavidade glenoide já começa a me aparecer, ó. A cabeça do úmero, olha aqui que detalhe interessante, ó. Peitoral maior, aqui já é o peitoral menor, ó. Peitoral maior, peitoral menor. Conforme eu vou descendo, conforme o corte vai descendo, ó, infraespinhal, tá aqui, ó, o infraespinhal, ele já está aqui, bem visível, o corpo dele, o subescapular continua visível, olha lá, a escápula separando o subescapular do infraescapular,
espinhal, tá? E aqui eu já começo a ver um pedacinho do deltoide posterior, ó. Já começo a ver, ó, deltoide anterior, deltoide médio, deltoide posterior. Já está um pouquinho mais abaixo, mais fácil da gente visualizar. Pronto, já ficou mais clássico, né? Pra gente, já desci, já ficou um pouco mais claro, ó. Peitoral maior, peitoral menor. Um pedacinho só do processo coracoide, muito pequeno. Deltoide fibra anterior, deltoide fibra anterior, deltoide fibra média, deltoide fibra posterior. Observem aqui que eu tenho dois tendões, olha. Existe um tendão aqui e um tendão aqui. Aqui a imagem já me permite observar a divisão entre infraespinhoso e redondo menor. Então, lembra da sequência? É supraespinhoso, abaixo da espinha da escápula, infraespinhal e redondo menor. Então, eu vou começar a ver a superposição de um músculo em relação ao outro. Isso vai ser fato, ó. É infraespinhoso e redondo menor, ó. Subescapular, cabeça do húmero, ó, cabeça do húmero, tá aqui, cavidade glenoide. Aqui eu já começo a identificar a articulação glenohumeral, ó. Olha o tendão de inserção, olha lá, ó. Tendão de inserção do redondo menor, tendão de inserção do desculpe. Tendão de inserção do infraespinhal, tendão de inserção do redondo menor. Observem que todas essas imagens são em T1. Observem que todas elas são em T1. Por isso que a parte muscular e tendinosa, praticamente toda ela é escura, olha. O que está claro aqui é gordura, ó. Certo? O que está claro aqui é tudo isso é gordura. O que está escuro são estruturas com baixa vascularização. É muito importante a gente observar essas características, tá? O que é importante a gente observar essas características? Para identificar as lesões posteriormente, ó. Olha aí, ó. Desci um pouco mais. Olha aí que ficou bem mais claro para a gente, ó. Vamos. Oi, fala. O que o senhor falou que quando tá escura é baixo o quê? Vascularização? Tudo que tá escuro em T1, tudo que tá escuro em T1 são estruturas com baixa quantidade de água. Ah, tá. Não esquece disso. Vascularização, que eu entendi vascularização. A gordura, ó, a gordura, tanto em T1 quanto em T2, vai aparecer clara. Tá? Isso aqui é gordura, ó. Sim, sim. Isso daqui é gordura. Olha o tendão como é que tá escuro, tá vendo, ó? Aqui, ó, tem, ó, tendão do subescapular, ó, subescapular tá aqui. Olha o tendão dele, ó, tá escuro, tá vendo? Então, se eu pego uma imagem dessa, você entender o resultado, ó, se eu pego uma imagem dessa, Lucas, uma imagem em T1 que o tendão era para estar escuro e ele aparece claro, isso é sinal que ele está cheio de água. Está inflamado, né? Está inflamado, perfeito. Perfeito. Ele está inflamado. Então, olha lá, ó. Aqui eu tenho os dois músculos, ó, infraespinhoso e redondo menor. Olha a inserção dele, ó. Inserção dele. O que eu não posso perceber é isso daqui, ó, é gordura, ó. Isso aqui é gordura, tá? Gordura que está separando um músculo do outro. Olha lá, olha aqui, Lucas, que interessante, ó. Cavidade glenoide, cabeça do húmero. Aqui eu tenho a cartilagem articular, ó. Como que a cartilagem articular ela fica? Ela fica escura.
Ela fica escura. Por isso que muitas das vezes, até para realçar uma imagem em T1, tem que usar um contraste. Precisa usar um contraste. Olha a imagem do lado, gente, ó. Aqui eu já tenho deltoide posterior, deltoide médio, deltoide anterior. Peitoral maior, peitoral menor. Subescapular, ó. Cavidade glenoide, cabeça do úmero, articulação glenohumeral. Observem, tem um buraquinho, ó. Que buraquinho é esse? É por onde passa a cabeça longa do bíceps. Então, observem que aqui eu tenho dois buraquinhos, ó, um aqui e outro aqui, ó. Esse buraco maior passa a cabeça longa e esse buraco menor passa a cabeça curta. Olha lá, aumentei a imagem, ó. Tô descendo ainda mais. Tô chegando mais inferior, ó. Olha como é que já ampliou, ó. Cabeça do úmero. Olha lá, ó. O sulco intertubercular, ó. Ele tá aqui, ó. Olha o tendão escuro, ó. Escuro. Isso é sinal que ele não tem lesão. Porque se ele aparecesse claro, significaria uma tendinite bicipital. De cabeça longa, ó. O tendão do infra. E aqui, gente, ó, o músculo coracobraquial. Se a gente for lembrar na anatomia, desde o anatômico, né? Cabeça, bíceps, cabeça longa, a lateral, cabeça curta, a medial e o coracobraquial. É uma sequência, certo? Só que aqui a gente só vê o tendão. Aqui eu já vejo o músculo coracobraquial, ó. Continua aqui, ó, subescapular, né? É a parte anterior da escápula, parte posterior da escápula com seu músculo, né? Aqui eu já tenho, continuo com os mesmos, né? Aqui, na realidade, quase que já é só redondo menor, né? Praticamente redondo menor aqui, conforme a gente vai descendo, ó. Olha a diferença, como é que tá tudo claro. Olha aí, ó. Como é que tá tudo claro. Por que essa imagem está toda clara? Porque esse é um corte em T2. Tá vendo? Essa é a imagem que eu tenho em T2. Por que, Vladimir, que está branco aqui, ó? Por que isso aqui está branco? O que tem dentro da articulação sinovial? Líquido. Se tem líquido sinovial, numa imagem em T2, o que vai acontecer com esse líquido? Ele vai ficar branco, ó, bem branco. Observem que essa é uma imagem, vou voltar, ó. Essa é uma imagem T1, olha a musculatura toda escura, ó. Olha, toda escura. E em T2, olha lá, a musculatura, como ela tem músculo, ela fica mais clara. Mas para diagnóstico, a imagem com ponderação em T1, ela é muito mais relevante. Vladimir, isso e a imagem T2, isso pode indicar uma lesão aqui? Não, porque na realidade isso corresponde a líquido sinovial. Isso corresponde a líquido sinovial. Então ele tem que aparecer branco mesmo. Vou voltar na imagem, ó. Como é uma imagem T1, por que o líquido não está aparecendo? Porque em T1, líquido fica escuro. O que está aparecendo para mim aqui em escuro? Cartilagem articular. Cartilagem articular, ela vai aparecer em escuro. A gente tem que ter essa característica importante. Bom. Agora eu vou mudar o plano. Tá tudo bem até aí, gente? Tá tudo bem? Agora nós vamos ver um corte antero-posterior, tá? Lembrando que o corte começa de trás, eu vou fazendo, o corte ele é feito de trás para frente. Então, eu vou olhar. Então, se eu faço de trás para frente, eu tenho que primeiro ver quem, ó? Esses músculos aqui,
que são os músculos posteriores, a parte lateral, e aí conforme eu vou cortando, eu vou chegar na parte anterior, ó. Então, olha, eu tenho que ter essa imagem anatômica na minha mente, olha lá, ó. Eu tenho uma parte posterior, e conforme eu vou avançando, eu vou chegar na parte anterior. Não se esqueçam do bendito recesso. Olha ele aqui, ó. Tá aqui. Então, olha aí, ó. Então, lembrando, eu começo de trás para frente. Tá? Então, essa primeira imagem é uma imagem mais posterior, ó. Vou voltar, gente, ó. Olha aqui, ó. Eu tô fazendo essa. Olha o deltoide aqui, ó. Olha o deltoide aqui, ó. Nessa imagem tá sem ele. Olha o deltoide. Vou avançar. Olha lá, ó. Primeiro músculo que eu tenho, ó, deltoide, olha ele aqui, ó. Tá aqui, ó, bem visível, tá? Como eu estou olhando primeiro a parte de trás, eu vou seguindo o músculo, ó. Lembra? Eu tenho que fazer o corte. Isso daqui, ó, é a escápula, ó, tá aqui, ó. Eu ainda não cheguei na espinha da escápula. Não consegui ver, ó. Quem que eu estou observando aqui, ó? Redondo menor. Olha lá, ó. Redondo maior e infraespinhal, tá? Aqui lá embaixo tá o tríceps, ó, lá atrás, ó. Lá embaixo tá o tríceps. Então tem, ó, redondo maior, redondo menor e o infraespinhal. Aqui eu tô começando a visualizar a cabeça do húmero. E lá em cima o trapézio, ó. Trapézio tá aqui. Tá? Então, estou começando a rodar o exame no CD. Na aula prática, quando a gente for fazer a aula prática, eu vou colocar um CD para vocês verem e manusear o CD. Quem já tiver o CD, já comece a manusear. Na imagem à direita, ó, o deltoide. Aqui já possível visualizar a cabeça do húmero. Olha o corpo do húmero aqui, ó. Continua a mesma coisa, ó. Aqui o músculo redondo maior, tá? O músculo redondo menor, o músculo infraespinhal, observe, já começa a ver o tendão, ó. Aqui o acrômio, aqui a escápula, a parte do acrômio, gordura e o trapézio. Vou aprofundar a imagem. Opa! Essa imagem, ela é muito importante para o diagnóstico. Muito importante, gente, ó. Deltoide, tá aqui. Deltoide aqui. O corpo do húmero e o húmero, ó. Tá aqui, ó. Redondo, maior. Aqui eu tenho redondo, menor. Infraespinhal, opa, aqui eu já começo a observar a espinha da escápula, ela separando o infraespinhal, olha lá, ó, começa a aparecer o supraespinhal, ó, o supraespinhal já está aparecendo, ó, e aqui eu já começo a ver acrômio e o comecinho da clavícula, ó, acrômio e o comecinho. Aqui eu começo a identificar articulação acrômio clavicular. Quem está aqui em cima? Trapézio, fibra superior. Vou na imagem à direita, ó. Seguindo. Olha o troço legal. Vamos lá. Redondo menor, ó. Redondo maior, desculpe. Redondo maior. Só que, gente, eu já estou quase ultrapassando a escápula. Eu já estou começando a ultrapassar a escápula de trás para frente, ó. Eu estou começando a ultrapassar ela de trás para frente. Isso já me permite observar um ponto importante, ó. Aqui eu já começo a ver o subescapular, pequenininho aqui, ó. Estou começando a ver ele. O restante é normal, ó. Redondo menor, infraespinhal, espinha da escápula, olha o supraespinhoso. Essa é uma imagem importantíssima para a principal lesão de ombro, que é a tendinite de supraespinhoso. Tendinite de supraespinhoso, bursite subacromial,
são as principais lesões do ombro que a gente trata na fisioterapia, tá? O que a gente mais trata na fisioterapia é bursite subacromial e tendinite supraespinhal. Então, a ressonância magnética é clássica para mostrar isso para a gente, ó. Um outro, tá lá, ó. Tubérculo maior, olha aqui o tubérculo maior. Tubérculo maior. Aqui eu já começo a ver a articulação glenohumeral. Olha o músculo supraespinhoso, olha. Olha a inserção do músculo supraespinhoso, olha lá, ó. Aqui eu já tenho clavícula, acrômio, começa a identificar a articulação acrômio clavicular, ó. Isso daqui representa a espinha da escápula. Lá em cima continua o trapézio fibra superior. Estou avançando com a imagem, ó. Então, vamos lá. Lá em cima, trapézio superior. Daqui, ó. Ótimo. Aqui eu tenho clavícula. Aqui acrômio. Articulação acrômio clavicular. Olha. Supraespinhoso, já com seu tendão. Tubérculo maior do húmero. Ó, aprofundei ela bem, ó. Aqui eu tenho a escápula, ó, o corpo da escápula. Então, isso daqui, se essa daqui é a parte da frente e essa daqui é a parte de trás, eu já sei que esse músculo aqui é o subescapular, ó. Subescapular tá aqui bem visível, tá? Esse músculo aqui, ó, que a gente está observando ele aqui nesse ponto, não é um músculo, na verdade, é o chamado de processo coracoide, né? Tá aqui. Aqui um pouco atrás, ó, aqui eu já consigo observar, então quase estou puxando, ó, o infraespinhal, ele aqui, ó, o supraespinhal tá aqui descendo, e aqui eu já vejo com mais amplitude, ó, a cavidade glenoide e a cabeça do húmero, ó, bem visível, tá? Já começo a ver aqui embaixo o bíceps braquial, ó, olha lá, o supraespinhoso, o deltoide, ó, subescapular. Então, já estou passando de trás para frente. A minha imagem já não é mais tão para trás. A minha imagem já é mais para frente. Eu vou cortando. Eu começo a cortar lá de trás e vou cortando, ó. Olha que legal essa imagem para a gente fazer o conceito, né? Supraespinhoso, ó. Aqui já é subescapular. Já estou na frente, ó. Lá na frente. Subescapular, ó. Olha o tendão do bíceps, gente, ó. Ó, deltoide, tá aqui, ó. O tendão do bíceps, ele faz esse trajeto, ó. Ele sobe e faz isso, ó. Ó. Naquela imagem que eu já mostrei para vocês, ó. Então, aqui eu tenho, ó, tendão do bíceps. Aqui, tendão do supra. E quem está aqui em cima? A bolsa subacromial, ó. A bolsa faz esse trajeto, ó. Aqui eu tenho a bolsa subacromial, ó. Aqui eu já tenho o espaço, né, da glenohumeral, cavidade glenoide, tá aqui, e cabeça do húmero. Deixa eu apagar aqui, para ficar mais claro de vocês verem de novo, ó. Eu vou até desenhar de novo. Vou até desenhar de novo, para a gente lembrar aqui, ó. Ó. Não pode esquecer disso, eu vou até marcar texto, ó. Aqui, o tendão do bíceps, ó, o músculo bíceps aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, o bíceps tá aqui, o tendão dele, o deltoide. E aqui, esse talvez seja um dos espaços mais importantes para a gente, ó. Tendão do supraespinhoso é o primeiro, tendão do bíceps é o segundo, e acima deles a bolsa subacromial. Aqui eu tenho o acrômio, a articulação acrômio-clavicular, e aqui praticamente está na frente, ó. Está quase aqui na frente, ó. Olha o subescapular visível, ele está aí, ó, bem visível. A cabeça do húmero, ó, o bíceps, bem visível, ó lá. Deltoide,
Tá aqui, ó, o trapézio lá em cima, ó. Toda esse corte póstero anterior. Começa sempre de trás e avança, tá? Bom, aqui eu tenho uma visão mais clara. Por que que é uma visão mais clara? Porque esse corte é em T2. Muda alguma coisa? Muda porque as estruturas elas ficam mais claras, principalmente aquelas que têm muito líquido, elas ficam mais claras, isso é característico. Mas na localização das estruturas é a mesma. Eu fiz só um corte para a gente mais ou menos lembrar. Esse corte aqui é um pouco mais posterior, tá? É um corte não anterior, já é um corte mais posterior. Por isso que eu tenho essa massa muscular aumentada aqui, ó. Aqui eu tenho o redondo maior, o redondo menor, aqui eu já tenho o músculo infraespinhal, aqui, olha, o supraespinhal, ó lá. A cartilagem, ó. Na realidade aqui tá branco porque aqui é líquido, tem líquido aqui, ó. A cavidade glenoide, a cabeça do húmero, o tubérculo maior, ó, estaria aqui, ó, o tendão do supraespinhoso, aqui estaria entrando o tendão do bíceps e a bolsa subacromial que está aqui, ó. Aqui o complexo articular da acrômio clavicular e esse daqui, ó, trapézio fibra superior. Então, é mais clara porque eu estou vendo em ponderação em T2. Bom, vamos às lesões, tá? Vamos às lesões. As lesões são importantes para a gente identificar. Então, esse corte aí é um corte frontal. Eu estou vendo de trás para frente. Ó, eu estou vendo de trás para frente. Tudo bem? Lembrem que essa imagem que eu estou colocando aí é uma imagem com ponderação em T2. Desculpe. É uma imagem com ponderação em T1, tá? É porque esse corte tinha 3 imagens com ponderação em T2 e em T1. Eu só tirei para vocês identificarem a imagem com ponderação em T1. O que eu falei em ponderação em T1? Olhem para cá. A ponderação em T1, aqui eu tenho, ó, cavidade glenoide, cabeça do húmero, supraespinhoso, ó, supraespinhoso. Aqui tá passando o deltoide, o bíceps. E quem tá aqui, ó, a bolsa subacromial. Bolsa subacromial, em imagem de T1, ela tem que estar escura. Observem a imagem à direita. Observem que a bolsa subacromial e a bolsa subdeltoide está como? Toda clara, ó. Por que ela está clara? Porque ela está toda inflamada. Então, numa imagem em T1, uma bolsa subacromial, ela deve se aparecer escura. Se em T1 ela está aparecendo clara, isso indica que ela se encontra em inflamação. Esse paciente tem uma bursite subacromial e uma bursite subdeltoide. Importante essa bursite. Esse paciente deve estar sentindo muita dor. Vladimir, o que é isso que está branco aqui, ó? Ó, isso que está branco, tá aqui, ó, que vocês estão observando nesse ponto aqui, ó. Isso daqui, provavelmente, esse indivíduo, ele está também com uma lesão de cartilagem. Porque a cartilagem, ela tem que aparecer escura, ó. Observe que ela está clara, tá? Então, esse é um detalhe que quando a gente olha na ressonância, quando eu abro o CD, eu vou olhar um plano frontal. Se eu abro um plano frontal, eu vou verificar se a imagem está em T1 em T2. Se ela está em T1, toda a estrutura músculo, tendão, vai estar escuro. Se eu abro aquilo em T1 e o tendão está claro, isso indica que ele está inflamado, ó. Olha lá, ó. Uma imagem em T1, ó, ampliada, tá? Aqui tem várias lesões,
várias lesões, tudo bem? Temos várias lesões, olha aqui, ó, supraespinhoso, olha lá, ó. Supraespinhoso vem, vamos lá, olha a bolsa subacromial aqui, ó, a bolsa não está escura, isso é sinal que não tem bursite. Não tem bursite aqui, mas olha a bolsa aqui, ó, a bolsa aqui tem alguns aspectos brancos, ó, isso pode ser indicativo de uma bursite subdeltoide, tá? Apesar que tem uma coleçãozinha de líquido aqui em cima, pequena, mas a bolsa tá aqui, ó. Olha o tendão do supraespinhoso, ó, branco, olha lá, ó. Tem um aspecto branco na inserção dele, ó. Isso daqui normalmente é uma tendinopatia de supraespinhoso. Olha aqui, ó, a cartilagem articular, ó, observem que ela é mais escura. Olha lá, glenoide, ó, perfeito aqui, ó. A cartilagem da cabeça do húmero e o lábio glenoidal, ó. Aqui a gente consegue ver perfeitamente, ó, perfeitamente a imagem. Então, aqui eu tenho, ó, o supraespinhoso, a sua inserção tá toda branca, ó. Então, isso aqui com certeza é indicativo de ruptura, porque a ruptura ela provoca uma calcificação ou uma inflamação. Esse é um ponto importante. A bolsa subacromial está praticamente íntegra, mas a subdeltoide, olha lá, está com uma inflamação aqui importante. Bom, olha o bíceps. Tá aí, eu tenho o bíceps também numa visão antero-posterior, ó. Numa visão antero-posterior. O bíceps aqui, ó, ele vem, lembra? O bíceps penetra e faz esse trajeto, ó, tá? Deixa eu botar uma caneta aqui, ó. Ó, olha o bíceps, ó, ele vem, faz esse trajeto, ó. Esse é o trajeto do bíceps, tá? Observem lá, ó, numa imagem T1, esse bíceps, olha aqui, ó, uma imagem em T1, esse bíceps deveria estar como? Escuro, mas ele está todo claro, ó, todo claro. Olha lá, um sinal importante de inflamação e a separação dele aqui, ó, uma parte do bíceps aqui, ó, e a outra parte do bíceps aqui, ó, sinal que existe uma ruptura. Deixa eu apagar lá, ó, olha aqui, ó, uma parte do tendão aqui e a outra parte do tendão aqui, ó. Observe que esse tendão está rompido, ó. Por que que tá esse líquido aqui, ó? Esse é um líquido de inflamação, ó. Esse é um líquido de inflamação. Aqui, ó, num outro corte, ó, esse tendão vem, aqui ele está se inserindo, olha lá. Observem que o tendão está aqui, ó, e ele está desaderido do osso, ó. Então, houve uma ruptura de inserção, ó. A gente ampliar essa imagem na coisa, você consegue ver perfeitamente a ruptura, uma ruptura importante de bíceps, ruptura de bíceps somente cirúrgico. Não tem outra possibilidade. O deltoide aqui, ó, a gente lembrar, ó, tubérculo maior, então o bíceps vem no sulco intertubercular, passa por cima e se insere aqui, ó, no tubérculo supraglenoidal. Como ele está rompido aqui, ó, o tendão dele está aqui, ó, solto, ó, e ele se rompeu nesse ponto. E aqui uma outra imagem de uma inflamação com ruptura, ó. Um pedaço do tendão aqui, outro pedaço do tendão aqui, ó, e ele rompido nesse ponto de cá. Não é uma lesão muito comum, tá? Só para a gente lembrar, ó, numa visão axial, para a gente relembrar, tá? Então, eu estou vendo de cima para baixo, ó, aqui, só para a gente relembrar, ó. Cavidade glenoide, cabeça do húmero, ó. Tudo bem? Não podemos esquecer. Parte da frente, parte de trás, tá? Parte da frente, parte de trás. Então, se aqui a parte da frente, ó, aqui eu tenho uma escápula, ó, a espinha da escápula, desculpe, a escápula separando, ó, subescapular na frente,
E aqui só pode ser o infraespinhal, ó. Olha lá, ó. Subescapular na frente, infraespinhal atrás. Aqui a glenomeral, olha, perfeita, escura. E aonde eu quero mostrar para vocês, ó. Olha o orifício aqui, ó. Passagem do bíceps braquial, ó. Ele tá vindo de baixo para cima. Eu não tô olhando de cima para baixo. Então aqui é a entrada. Observem como que a imagem em T1, o bíceps está escuro, ó. Totalmente escuro. Se ele tivesse claro aqui em T1, estaria indicando uma tendinopatia, uma inflamação do bíceps. Só relembrando essa imagem, é sempre bom relembrar, olha. Peitoral maior, peitoral menor, deltoide anterior, deltoide fibra média, deltoide fibra posterior, olha lá. Olha, todo o plano de cima para baixo, quando eu estivesse olhando num quadro axial, ó. Aqui, a cartilagem do cabeça do húmero e aqui o lábio glenoidal. Isso aqui é o quê? Gordura, ó. Gordura, saturação de gordura em T1. Aqui tem gordura também, aqui tem alguns vasos sanguíneos passando, ó. Bom, temos duas lesões de cartilagem, tá? Eu tenho que lembrar que eu tenho... essa imagem é uma ressonância magnética em T1 com contraste, ó. Por isso que ficou branco. Isso ficou branco. Observe, eu estou olhando de frente para trás, tá? Eu estou fazendo um corte frontal. Quem que é esse daqui, ó? Bíceps. Ó, desculpa, bíceps, porra. É supraespinhoso. Deltoide, ó. Tá aqui, ó. Cabeça do húmero e aqui a glenoide, ó. A glenoide tá aqui, ó. Observem o recesso, olha lá, ó. Aquele recesso que eu mostrei para vocês, ó. Olha o recesso, tá? Aquele recesso axilar da cápsula inferior do húmero. Aqui na imagem contrastada, observa uma lesão de cartilagem, ó. Ó, tem uma lesão, a cartilagem desaderiu da glenoide. Essa lesão é uma lesão do tipo SLAP. Vocês vão ver que as cartilagens, vocês vão observar que a lesão da cartilagem glenoidal, ela produz um tipo de classificação, que eu vou mostrar ela agora. Toda vez que eu pegar uma ressonância magnética e vem assim, ó, lesão de Bankart, toda vez que eu pegar uma ressonância magnética de ombro e no laudo vem escrito uma lesão de Bankart, isso indica uma lesão de lábio glenoidal. Então, lesão de Bankart indica uma lesão de cartilagem glenoidal. Só um minutinho, Felipe, abaixa isso daí. Desculpe, gente. Então, ó, toda vez que eu tenho uma lesão de lábio glenoidal, eu vou ter uma lesão de Bankart. Aqui eu tô vendo de cima para baixo, e olha lá, uma pequena lesão na cartilagem, ó. Aqui eu tenho cabeça do húmero, aqui a glenoide, o lábio glenoidal, olha lá, observe que ele tem uma lesão aqui, ó. Então, eles classificam isso como lesão de Bankart. Uma outra, ó, vendo antero-posteriormente essa imagem, ó, a cabeça do húmero, a cartilagem, tá? Aqui cortou, infelizmente, mas o que está em branco aqui, ó, é uma lesão da cartilagem, tá? E quando eu tenho uma fratura ou uma lesão da cartilagem do húmero, no laudo vai vir escrito lesão de Hill-Sachs. Então, quando a cartilagem do húmero, ela sofre uma lesão, uma laceração, no laudo vem escrito como lesão de Hill-Sachs, tá? Então, aqui eu tenho a cavidade glenoide, ó,
A cartilagem articular, ó, observa que teve uma lesão na cartilagem do húmero. Isso aqui foi com certeza uma ressonância magnética constratada, uma artrorressonância, para avaliar a lesão, ó, de cima para baixo, ó. Estamos olhando de cima para baixo, um corte axial, ó, cavidade glenoide, cartilagem articular, ó, uma lesão pequena na cartilagem da cabeça do húmero. Lembrando que lesão na cartilagem da cabeça do húmero, classificamos elas como lesão de Hill-Sachs. Para fisioterapia, lembrem disso. Quando eu pego uma lesão da cartilagem, a possibilidade de recuperação terapêutica, ela é pequena, porque essa cartilagem é igual ao menisco. Então, normalmente, dependendo da idade, é só cirúrgico. Fisioterapia não reabilita, não tem jeito. Guardem isso. Ô, Vlad, pode haver acompanhado de um afundamento da cabeça do húmero? Pode, a lesão é mais grave ainda, entendeu? Aí é uma lesão mais grave. Em pessoas mais jovens, ô Lucas, a possibilidade de recuperação é maior, mas uma pessoa mais com 35, 40 anos de idade, é só reconstrução cirúrgica, não tem jeito, entendeu? Não tem solução, fisioterapia não resolve. E toda vez que você mexer demais, o paciente vai sentir dor, muita dor. Ô, muito Vlad, comum. Esse tratamento de cabeça do húmero chega a quebrar o osso ou ele só meio que... Não, ele pode produzir uma fissura, no osso, pode acontecer. Porque assim, Lucas, ó, eu vou tirar essa imagem daqui, ó, vou apagar aqui, ó, porque assim, ó, aqui eu tenho a cartilagem, eu tenho uma cartilagem e eu tenho uma cartilagem subcondral. O que é a cartilagem subcondral? É aquela que está grudada ao osso. Por isso que vem como fratura subcondral. Quando vem fratura subcondral, a fratura é só da cartilagem, tá? Se tem lesão óssea, vai vir como afundamento ósseo. Aí é mais grave ainda. Aí é a lesão mais grave. Dependendo da idade, dá para recuperar em jovens. Mas indivíduos de meia idade, sem chance. Sem chance. Só com artroscopia. Só com cirurgia. Entendeu? Entendi, Vlad. Valeu. Vou lembrar isso, tá? E aí, aquilo que eu expliquei para vocês, olha lá, ó. Lembrem aqui, ó, a imagem à direita, o recesso axilar, ó. Tá lá, ó. Recesso axilar. Aqui o supraespinhoso, né? A cabeça do húmero, a glenoide, ó. Tá aqui, ó, glenoide. Observem na imagem esquerda, uma artrorressonância contrastada. Jogou o contraste, ó. Uma normal, olha como é que o líquido preencheu, ó. Olha o que aconteceu nessa outra. O recesso reduziu. Isso é uma característica de capsulite adesiva. A principal característica de uma capsulite adesiva é que esse recesso axilar, ó, ele some, ele desaparece, ele fica totalmente retraído. E aí, quando ele retrai, quando a gente faz a abdução e a flexão, a cabeça do húmero não desce, ela não consegue descer. Por isso que o principal problema de uma capsulite adesiva, o paciente tem muita dificuldade de fazer abdução e flexão. Olha lá, ó. Observem aqui, ó. Aqui eu tenho recesso, ó, o recesso reduzido. Isso é um sinal importante de capsulite adesiva, ó. Lembrando que eu tenho aqui, ó, supraespinhoso, é ele aqui, ó. Supraespinhoso sincerino, né? Opa, peraí. Supraespinhoso sincerino aqui, ó. O espaço da glenomeróide, ó. E o recesso articular, ó, reduzido.